Graça e paz. Nas últimas semanas nós temos visto o livro de Apocalipse sobre 7 igrejas. E hoje nós vamos conversar sobre Tiatira. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder entre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez aqui o Senhor se apresenta de modo diferente. A cada igreja ele se apresenta com uma característica peculiar. E aqui ele se apresenta como aquele que tem os olhos de fogo e os pés de latão reluzente ou bronze. O latão ou bronze na Bíblia ele tem um significado de julgamento ou purificação. E ele se apresentando como aquele que tem os olhos de fogo, que enxerga, ele nos dá uma direção que ali na igreja haviam aqueles dentre aqueles muitos que estavam se prostituindo com a doutrina de Satanás. Haviam aqueles que estavam no meio, mas não enxergavam. Eles tinham sinceridade de coração, apesar de estar no meio daquela idolatria. E a esses é que o Senhor fala, que conhece as obras e conhece a fé e a perseverança. Eles estavam enganados, porém o Senhor ele daria a conhecer e no final, ao vencedor, ele daria o poder sobre as nações. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. Nós vimos na igreja de Pérgamo, que significa o casamento, e lá nós vimos o casamento da igreja com o mundo e o mundo abraçando a igreja, em vez da igreja abraçar o mundo. Aqui, nós vemos aqui o resultado do casamento, nós vemos os filhos desse casamento com a idolatria. E aqui há uma atenção especial sobre Jezabel. Jezabel, no Velho Testamento, ela foi esposa de Acabe, um rei de Israel. Ela era uma rainha, uma princesa, melhor dizendo, uma princesa de Tiro, que era uma nação idólatra. E ela trouxe toda aquela sua idolatria da sua nação para dentro de Israel. E a mulher, na Bíblia, ela é uma figura da igreja. E nós vemos aqui Jezabel, como uma prostituta, ela governando a igreja. Ela não se deixa governar. E assim também como Jezabel, na história de Israel, ela não deixou o seu marido, Acabe, governar. Ela sim tomou a direção e governou, trazendo com isso muitas coisas ruins para o povo de Deus. Até uma perseguição com relação a Elias. Depois você vai lá dar uma olhadinha lá atrás e ver o que eu estou falando. Mas aqui ele nos remete àquele tempo. É a mesma coisa. Aqui havia um casamento do povo dele com essa prostituta, com essa idólatra. E dentro ali havia então todo aquele ritual que havia na nação de Jezabel.
ele diz que deu tempo para que ele se arrependesse e não se arrependeu. Lá atrás, em Pérgamo, ele já tinha alertado, não houve arrependimento. Então agora essa igreja idólatra, ela estava mais fundamentada. E como nós falamos anteriormente, além do aspecto local, histórico, nós temos também um aspecto profético, que é a história da igreja através dos tempos. Então aqui nós vemos, pelas características, um sistema cristão muito bem fundamentado. Aqui a partir de Pérgamo, aí se instala um sistema religioso, com toda aqueles rituais pagãos incorporados à igreja cristã. Isso durou um período de 1000 anos, mais ou menos. Aí começa uma outra etapa da igreja. Por isso é que o Senhor se apresenta dessa forma, com os pés de latão e os olhos de fogo, porque esses filhos, eles passariam pela prova, e só aqueles que permanecessem nessa prova, que eles fossem dados como aprovados, eles receberiam o seu galardão, que é o poder sobre as nações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós precisamos realmente do Espírito Santo, do entendimento que Ele nos dá para podermos entender. Quem tem ouvidos, ouça.